as nossas classes, né, que puderem subir, já podem subir. E aqueles que quiserem chegar mais à frente, irmãos, sintam-se à vontade. E hoje nós estaremos falando sobre um tema que nós já conversamos aqui outras vezes, mas que faz muito bem relembrar. Fala sobre educação financeira. Se quiser chegar mais à frente, pode ainda, irmãos. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Feche os seus olhos. Deus, graças te damos, Senhor, por mais esta rica oportunidade. Queremos pedir que o teu Espírito Santo continue a tomar o primeiro lugar, tomar frente em tudo que acontecer aqui nesta manhã. Abra nossa mente e nos dê entendimento da tua palavra. Muito obrigado por cada vida, Senhor, aqui nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro slide que a Aninha vai estar colocando. Pode colocar, Aninha. Mostra ali a educação, uma forma de viver, planejar, poupar, aprender. Educação financeira, vamos ver o que diz. É o conhecimento acerca da organização financeira. Irmãos, nós temos pleno conhecimento, mas seria bom se tivermos pelo menos o mínimo de conhecimento. A palavra de Deus lá em Oséias diz o seguinte, que o povo ele é destruído, ou o povo perece por falta de conhecimento. Então, não dá para a gente viver totalmente alheio. Eu não quero... Às vezes a gente ouve muito assim, eu nem vejo jornal. Realmente, o jornal tem muita coisa ruim, mas tem coisas que a gente precisa saber. E esses dias estava falando no jornal sobre taxa de juros. Então, irmãos, quando a gente ouve, a taxa de juro aumentou. É um bom momento de fazer financiamento? Não é um bom momento. Por outro lado, a gente ouve também, taxa de juro baixou. Quando baixa, irmão, tem sido muito pouquinho. Mas já é melhor. Então, tem conhecimentos que a gente precisa. Porque nós temos uma vida, temos uma família. E hoje, irmãos, a gente não consegue viver sem contrair algumas dívidas. Se refere à gestão do patrimônio. Você tem um patrimônio? Tem. Ao conhecimento, ao controle financeiro e aos planos para o futuro. Então, é esse controle financeiro. Nós fazemos planos para o futuro? Fazemos, irmãos? Irmãos, fazemos. Mês que vem vou ver se eu consigo fazer isso. Olha, ano que vem eu vou fazer isso aqui, vou aumentar um quarto, vou tentar... Então, a gente faz plano, a gente senta. O correto é nós fazermos alguns planos. Só que esses planos, eles não podem ser feitos de qualquer maneira. Ou você tem que ter uma base
Tem que estar tudo anotado para você começar a fazer esse planejamento. Vai, Duda. Endividamento das famílias cresce e atinge. Em 2019, nós falamos sobre esse assunto. Estava em 62,4% o endividamento das famílias. Em 2022, nós falamos sobre esse assunto. Estava em 79,3%. Esse ano, baseado no mês de julho, chegou a 82%. Nós podemos estar ali nesses 82%? Podemos ou não, irmãos? E hoje, irmãos, as coisas, né, assim, não estão fáceis, nunca foram fáceis. Só que esse mínimo de conhecimento, ele pode nos ajudar a não ficar direto dentro desse quadro. E aí, olha o que diz o seguinte: eu posso estar endividado ou eu posso estar inadimplente. Endividado, estou com as contas ali, atrasa, mas eu consigo pagar. Mas quando eu mudo para inadimplente, é aquele ponto que eu já não consigo mais pagar. Só que, se eu estiver do lado de cá, endividado, e não tomar uma atitude, eu posso facilmente passar para o lado inadimplente, não posso? Irmãos, é muito fácil de passar de endividado para inadimplente. Então, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento para ajudar a não entrar no inadimplente. Né? Os estudiosos de economia, eles falam muito sobre um orçamento de emergência. Então, às vezes, as contas começam, o primeiro sinal, você começa a atrasar as contas. Opa, então eu preciso fazer um orçamento de emergência. O que você entende como orçamento de emergência? Quem pode me ajudar? O que você entende? Nildo? Mas ainda não vai dar para guardar esse dinheiro porque você não está conseguindo pagar as contas. O pastor Marcos falou, cortar gastos. Irmãos, um orçamento de emergência é aquele orçamento que você vai fazer com a sua família e vai cortar realmente aquilo que você pode ficar sem por um período. Tem coisas que você pode passar sem por um período. Às vezes traz até um desconforto. Eu vou ficar... Para quê? Vou ter que cortar minha internet de não sei quantos gigas, vou trazer ela só para o básico. É um orçamento de emergência. Vou cortar a minha Netflix por um período. Mas é tão baratinho. Irmãos, mas às vezes o que nos leva a ser inadimplente, várias contas pequenas. As contas pequenas, elas não te chamam muita atenção. Quando você tem que pagar, eu tenho uma conta de R$ 1.500. Aí você... Mas se eu tenho 10 de R$ 15 ou 20 de R$ 30, já não me chama tanta atenção. Mas somando, ela pode me prejudicar. Então, esse orçamento de emergência, ele vem, é criado por um período para fazer esse ajuste. E vale a pena, irmãos. Porque depois que você passa a ser inadimplente, entra muitos juros. Juro, você vê o retorno do juro? Quando você paga juro, você recebe algo em troca? Não. Irmãos, é interessante, né? Quando a gente fala sobre tudo que envolve dinheiro, às vezes é um pouco desconfortável. Mas você entende que também é espiritual? É espiritual, porque isso pode prejudicar a nossa vida espiritual. O inadimplente, o endividado, como é que fica a mente dele? Hein? Como é que fica? Então, irmãos, vale a pena
desenvolver esse orçamento de emergência. Chama a família toda, senta e explica o que está acontecendo, o que será necessário ser feito por um período, mas que depois pode normalizar. Irmãos, é mais vantajoso do que ficar inadimplente pagando juro. Amém? Você consegue entender? Irmãos, não conseguimos viver sem dívida. Alguém que, pastor, não tenho nenhuma dívida. Irmãos, a gente contrai dívida. Mas o que a gente busca é o equilíbrio. Pode passar, Duda. Planejamento financeiro familiar significa programar seus gastos, colocar no papel, relacionar mensalmente receitas e as despesas para que haja um... Vamos ensaiar, eu vou falar e vocês vão repetir só o finalzinho. Para que haja um controle da situação, um controle financeiro. Então, irmãos, eu posso contrair minhas dívidas, mas elas estão dentro de um controle. E é isso que a gente vai prosseguindo. Se ela perder o controle, eu posso passar a ser inadimplente. Mas se eu estou ali com as minhas contas, mas eu estou controlando. Opa, agora é hora de esperar. Opa, agora eu já posso comprar. Então, a gente busca em todo tempo esse controle financeiro, esse controle de uma situação. Pode passar, Duda. O equilíbrio financeiro proporciona bem-estar no lar. Boa porcentagem das brigas em família advém da má administração entre receitas e despesas. Irmãos, é uma briga feia entre receita e despesa. Receitas são todos, normalmente, é o nosso pagamento. Você tem um pagamento, você recebe um salário. E, às vezes, você recebe ele de uma vez só, no mês. Mas você tem várias despesas. E aí é fazer esse equilíbrio. Você sabe quanto você vai receber, mas nem sempre você sabe o total das suas despesas. Irmão, se você pode levantar sua mão. Tá bom? Pode levantar a mão e contribuir. Pastor Marcos pode falar. Pastor, só na intenção assim, de nos ajudar nessa reflexão, os dados do Serasa já dizem que metade da população adulta está na condição inadimplente. Isso está dando, acho que mais de 46 milhões de pessoas, né? E isso pode acontecer, claro, às vezes fica desempregado, vários motivos, né? Mas exatamente a gente está estudando, veja essa importância para a gente, né? São mais de acho que 85 milhões de pessoas inadimplentes e mais da metade é população adulta, né? É claro que a gente não vai criar nunca uma situação alarmante, mas a gente vive num país, né, que favorece, o pastor citou a situação dos juros, né, favorece essa condição, né, para a gente que às vezes vai contrair dívidas, né, e que precisa estar tudo controlado mesmo. Interessante isso que o pastor Marcos falou. Às vezes, irmãos, ou na maioria das vezes, é um endividamento sem que seja por um investimento. Às vezes você fica endividado porque você fez um investimento. E normalmente, para fazer um investimento, a gente contrai dívidas. Mas o que está acontecendo? Não houve nenhum investimento e a pessoa ficou inadimplente. Qual é a explicação? O que você acha que pode estar acontecendo com uma pessoa que não fez um investimento e está inadimplente? O que pode ter acontecido? Má administração? Consumismo. Hoje nós somos bombardeados para consumir? É bom consumir? Irmãos, é muito bom você chegar cheio daquela sacola,
Shopee, Mercado Livre, chamar no seu portão. É bom, né, Marta? Chega lá assim. Aí já, irmãos, esses dias eu ouvi um relato que a casa estava com tanta embalagem de Mercado Livre e Shopee que a pessoa não estava dando conta de abrir. Estava deixando para outro dia, direto. Porque, irmãos, é bom consumir, é bom você comprar. Porque ele diz assim, você é poderoso se você comprar isso aqui. Irmãos, a gente vai lá comprar. Mas a conta chega. A conta chega, irmãos. Não tem controle. Ela pode até comprar. Irmãos, não estou falando que você não possa comprar. Pode comprar, sim. Mas o que a gente deve trabalhar em cima? Desse equilíbrio. E se a gente analisar, irmãos, tudo que você compra realmente é porque você está precisando? Irmãos, isso aconteceu comigo. Irmãos, eu abri uma vez no guarda-roupa e falei, que camisa é essa aqui? Ô, Marta, o que essa camisa está fazendo aqui? Aí fiquei puxando na memória, puxando. Falei, meu Deus, eu comprei essa camisa. Então eu não estava precisando, irmãos. Mas a gente compra assim mesmo. A gente vai ver mais para frente um pouquinho sobre isso. Então, você tem a sua receita, que normalmente é uma só, e tem as despesas, que normalmente são muitas. É fácil, irmãos, manter esse equilíbrio? Você, chefe de família, é fácil? Irmãos, não é fácil, não. Nós precisamos estar também à luz da Bíblia para conseguir. Qual o próximo, Duda? O bom senso é um fator indispensável. Muitas vezes adquirimos coisas sem estabelecer prioridades para o lar, ou pelo menos para o momento em que está atravessando. Aí nós queremos comprar porque está barato, não porque realmente precisamos. E, irmãos, eu sempre menciono fatos que me chamaram, que marcaram a minha vida. Então, eu sempre repito, porque aquilo foi uma grande lição para a minha vida. Nós saímos, por função pelo meu trabalho, pela função que eu tinha, eu viajei bastante, e às vezes a gente chegava no local e as coisas eram muito baratas. Irmãos, era uma corrida para comprar coisas. E quando a gente voltava, quando o navio retornava para o Brasil, havia uma cultura de mostrar tudo aquilo que havia sido comprado. E a gente passava nos alojamentos, que a gente chamava cobertas, e era a cultura de mostrar, mas por que você comprou isso? E às vezes a resposta era, ficava olhando e, não sei. E se a pessoa quisesse vender aquilo que foi comprado, irmãos, normalmente era 10% do valor que valia. Porque pela cultura o nome era Gude Arrependido. Gude Arrependido, ele só tinha 10% do valor. Irmãos, a gente trazia coisas totalmente desnecessárias. Porque você ia vendo, a maioria eram novidades, baratas. Então, aquele dinheiro que você recebia, que você poderia levar para sua casa, para sua família, você gastava todo em coisas que nem sempre eram tão necessárias. Então, a gente tem que ter cuidado, porque nós somos muito impulsivos. E temos uma tendência de convencer outros. Se tiver barato, você fala para outra pessoa, não fala? E aquela pessoa vai lá comprar também. Mas e se já tiver com uma dívida alta? Se já estiver somando a um montão de outras coisas? Você consegue resistir a algo que está barato, que você não esteja precisando, mas está barato? Você consegue?
Você tem esse equilíbrio? Aí, irmãos, tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue. Não consegue dizer não, o olhinho brilha e você compra. Leva para casa. E aí aquela sandália vai se somar com as 98 que você já tem. Eu vi uma reportagem uma vez, irmãos, a pessoa estava ajudando uma jovem. Ela tinha 62 calças compridas. E quem estava ajudando ela falou, você só precisa de 6. E é verdade, irmãos, tem coisas que a gente tem demais. E a gente não quer parar de consumir. O bom senso é um fator indispensável. Então, qual é o bom? O que quer dizer o bom senso? Poxa, realmente está barato. Mas não é o momento de eu comprar. Tem coisas que pode esperar um pouco para você comprar, para você adquirir. Pode esperar um pouco? Pode. Isso, calma. Pode parecer mais caro e mais barato. Vamos caminhar. É. E é bom assim, se você realmente quer comprar algo, comece uma pesquisa. A Marta, irmãos, ela aprendeu bastante. Uma vez ela comprou um armário de cozinha. Saiu para ir no médico. Eu comprei um armário de cozinha. Quando o armário de cozinha chegou lá em casa, ele não cabia na cozinha. Falei, meu Deus, como é que você compra algo sem planejar? Às vezes acontece isso. Então, irmãos, pretende fazer uma compra que seja necessário? Primeiro você estuda, verifica, acompanha. Daqui a pouco você consegue um preço bom. Isso é bom senso também. Amém? Glória a Deus, irmãos. Alguém quer falar alguma coisa? Só levantar a mão. Pode falar, pastor. Não, acho que assim, quando alguém tem dificuldade, eu acho que é bom, né? A gente sentar com alguém da nossa família e consultar antes, né? Algo que você vê, se, poxa, tem aquilo ali. Senta, né, com alguém da família, pergunta, né? Às vezes é um filho que está aprendendo ainda isso, senta com o pai, né? Para ajudar, né? É planejamento, né? Então, lá em casa, irmãos, eu tentei acostumar as meninas assim. Precisamos fazer uma despesa alta. Saía para almoçar. E ali começava a conversar. E a primeira pergunta delas, pai, mas eu vou ficar sem comprar roupa? Por um período vai. Mas vai ser um investimento. Daqui a pouco, compra roupa. Né? Às vezes a gente acha que tem uma festa. O que as mulheres pensam? Tem um casamento para ir. Primeira coisa que vem na mente das mulheres. Comprar uma roupa nova. Mas pode acontecer dela ter uma roupa que nem usou ainda em casa. Aí vem Natal. Normalmente as mulheres pensam assim, Natal. Roupa nova. E às vezes, irmãos, então isso é uma cultura que, por quê? Se eu estou endividado, irmãos, se o momento não me permite, eu não vou fazer esse esforço. O outro ano, o outro Natal, quem sabe? Desculpa. Obrigado, Pai do Senhor. Justamente nessas épocas, que são épocas que são de alta de vendas, é onde que você vai ter a mídia em cima. Entre aspas, promoção. A promoção está 5 vezes mais cara que era um mês atrás. Não, mas é para botar a palavra lá, promoção, que beleza. Vai o camarada lá, vai comprar 5 vezes. Chegou em janeiro, aquilo está 6 vezes mais barato. E abrir o celular, começa a aparecer, né? Toda hora. Então, irmãos, é um cuidado que a gente precisa ter.
Mas a gente acha que tem que comprar alguma coisa na Black Friday, né? Aí você pode estar assim, pastor, tocando nesse assunto de novo. Mas, irmãos, a gente pode acontecer da gente estar indo para esse caminho? Pode estar acontecendo. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Pois não, pode falar. Bom dia, igreja, tudo bem? Então, Ricardo está tocando nesse assunto aqui. Eu creio que Ricardo fala isso aqui há mais de 20 anos. Porque a primeira vez que Ricardo deu uma aula dessa, eu estava exatamente onde eu estou, no primeiro banco. Eu tive vergonha de mim mesma. Eu falei assim, Senhor, eu não acredito que eu sou casada com esse homem. Eu preciso aprender com ele. Porque, irmãos, eu gastava exatamente o que eu ganhava dentro do mês. Se hoje tivesse ainda R$300, meu pagamento fosse amanhã, eu achava que eu tinha que gastar aqueles 300 hoje. Não guardava nada. E aquele dia eu saí daqui envergonhada. Na segunda-feira eu fui no Itaú, eu lembro, e falei, eu queria economizar um pouquinho. Ele falou, olha, Marta, faz Pique, então. Eu lembro que eu fiz 2 cotas de Pique de R$60 cada uma. Tirava direto da minha conta, do meu pagamento, que até isso eu precisava. E eu fiquei 5 anos pagando R$60. Exatamente quando eu terminei de pagar, eu fui resgatar o dinheiro. Uma amiga precisava na época ela precisava sair da mão do agiota, ela precisava vender um lote, e ela me vendeu o lote. Eu ajudei a minha amiga a resolver aquela questão e ainda comprei um lote. Então, aquilo me assustou. Com R$60, 2 parcelas de R$60, no final, consegui comprar um lote. Eu nunca tinha comprado nada grande. A partir dali, se passaram 5 anos pagando, 8 anos o lote ficou lá, apareceu uma oportunidade de uma casa. Eu já tive condição de comprar um carro zero depois disso, vendi o carro zero, vendi o lote e investi numa casa, a partir de um conhecimento numa escola dominical. Então, por que eu estou falando isso para vocês nessa manhã? A gente não pode ouvir e sair daqui sem tomar uma atitude. É uma manhã de aprendizado muito importante, porque Deus usa de tempo em tempo de pastor para falar isso para a gente, porque nos ama. Nunca mais eu pude ser a mesma, porque eu aprendi, né? Para não ser destruída. Então, hoje, irmãos, se você olhar para o meu pé, você está acostumadíssimo a ver a sandália que eu estou aqui no meu pé, sem vergonha nenhuma. Então, eu tenho uma nova noção sobre isso mesmo. Deus quer nossa vida em ordem, tem prazer em pôr ordem em todas as áreas na nossa vida. Nós estamos com a filha morando no exterior. Como eu vou visitar minha filha se eu não conseguir guardar um dinheiro para comprar uma passagem? Não é verdade? A passagem está 11 mil, irmãos. Se eu não guardar o dinheiro, a época que eu quero ir está 11 mil. Se eu não guardar, eu não vou conseguir nunca mais ver minha filha. Pouquíssimas vezes eu vou ver minha filha, meu genro, meus netos. Então, a gente tem que cair em si. É uma manhã maravilhosa. Se debruce, se incline nesta manhã aqui nesse lugar, e saia daqui com esse conhecimento. Irmãos, não vai achar que eu não tenho dívida. Tenho sim, irmãos, bastante. Mas tem controle emocional, né? Sim. Irmãos, palestras financeiras, eu lembro que eu peguei uma época que quase todos os anos tinha uma palestra sobre educação financeira no trabalho. Irmãos, era aberto para todos. Mas a quantidade de pessoas que participavam era mínima. E eu participei de uma que eu não gostei, que era de um senhor que sempre aparecia no Fantástico, chamava ele de Doutor Dinheiro. Não sei se vocês lembram, não gostei. Assisti outras que eu gostei, mas assisti uma com um jovem que eu amei. Em cima dessa palestra do jovem assim que eu falo, uns 30 e poucos anos, eu resolvi montar e apresentar a igreja. Então, esse estudo, na verdade, ele tem umas 10 variações. Mas eu tento amenizar, então, dependendo do assunto que a gente quer tratar. Mas o objetivo é chamar atenção quanto ao equilíbrio financeiro da nossa vida. Porque o mundo, ele ataca
de todas as formas. E uma dessas formas é tirar o equilíbrio financeiro, porque isso vai tirar o equilíbrio emocional e também vai afetar a nossa vida espiritual. Então, ele atua dessa forma. Então, esse conhecimento, ele vai nos ajudar. Vamos lá, Duda. Isso a gente já viu. Qual o próximo? Fala sobre descontrole financeiro. Já está aí? Travou? Então vamos lá, vamos passar. O equilíbrio fala sobre o descontrole financeiro, que é a segunda maior causa de separação entre os casais. Afeta, irmãos, quando começa a faltar o básico dentro de casa. Pode prejudicar relacionamento. Então, irmãos, começa a gerar. Normalmente um começa a culpar o outro. E aí vai dando problema dentro de casa. Normalmente, no casal, tem um que vai administrar melhor do que o outro, concorda? Agora, se os dois administrarem muito ruim, mal, também vai dar um problema sério. Mas se você perceber que a sua esposa administra melhor, passe para ela. A renda, irmãos, ela é da família, né? Às vezes os dois trabalham e o meu dinheiro e o seu dinheiro. Isso é ruim, porque a renda ela é da família. E aí precisa ser administrado. Se ela administra melhor, irmãos, não se sinta diminuído por isso. Agora, se você pode administrar bem, tem condições, irmãos, começa a administrar, começa a botar no papel, porque para evitar que chegue a um ponto de desentendimento entre o casal. Começa a haver cobranças. Quando começa a faltar o básico dentro de casa, começa a ter cobranças. E aquele clima que era para ser de harmonia, ele começa a ser um clima de desentendimento. E fatalmente vai chegar aquela situação ali. Pode falar, Carlão. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Lá em casa, a gente tinha 2 cartões, o meu e outro dela. Chegou um ponto que nós não conseguíamos pagar. Aí nós sentamos, conversamos, pô, minha filha, vamos ficar com um cartão só. Quebrei o meu, ficamos só com dela. Era mais um pouquinho que é o meu. E daí para cá, nós conseguimos acertar nossas contas. Mas aí quem paga? E ela é mais controlada. Tudo que a gente compra, somos nós dois, ó. Gastamos isso, vamos pagar nós dois. O Carlão me fez lembrar, irmãos, quando eu dou esse estudo, eu sempre gosto de falar de um rapaz que trabalhou comigo, chamado Cláudio Mendonça. Eu nunca esqueci o nome dele. Porque ele dizia, ele estava fazendo a casa e ele era péssimo, ele mesmo dizia. Aí a esposa dele tomou o dinheiro dele, naquela época não tinha vale transporte, né, essas coisas assim, e dava ele ia de trem, morava em Santa Cruz. Então ela dava o dinheiro do trem de ida, de volta, e ele tinha direito a um saquinho de amendoim. Sabe por quê, irmãos? Ele vinha no trem comprando tudo. No trem não passa um montão de vendedor? Irmãos, ele comprava tudo, ele não conseguia não comprar. Aí ela tomou o dinheiro e ele concordou, e ele falou assim, não, porque eu acabo comprando tudo. Então ele tinha, e ele ficava feliz da vida com um saquinho de amendoim. Ele não abria mão do saquinho de amendoim. Então, irmãos, vale a pena fazer esse esforço. Vamos lá, Duda, próximo. Alguns ganham mais que outros, porém
vivem como se ganhasse menos. O equilíbrio financeiro de uma família depende mais de como se gasta o que se ganha do que o quanto se ganha. Às vezes você tem a impressão de que, se eu ganhasse mais 2.000, equilibrava. Mas se você administra mal, irmãos, quanto mais você ganhar, mais você vai gastar. Aí as suas dívidas vão passar a ser mais altas. Então, tem pessoas que ganham menos, bem menos, mas elas vivem dentro de um padrão. E às vezes a gente quer viver acima daquilo. Já imaginou? Então, se eu aumentasse... Então, às vezes, você fica na expectativa de um aumento de salário, o aumento vem, nada muda. Às vezes, não é o salário que precisa mudar. É a sua forma de administrar que precisa ser mudada. Amém? Irmãos, alguém de trás me fala, quiser falar alguma coisa? Eu percebi que do meio para trás é o pessoal que não tem dívida. Que está com bolsa. A Lisete já levantou a mão. Quer falar, Lisete? Pode falar. Bom dia, paz, gente. Só falando a respeito de equilíbrio, tem um conhecimento financeiro, não. Dá um pequeno testemunho aqui do meu pai, né? Meu pai está com 90 anos e esses dias eu estava preocupada se ele tinha dinheiro ou não, né? Porque ele não está podendo mais ir ao banco. Aí eu consegui ir até Minas, resolver uns problemas para ele e fui ao banco. Meu pai tem mais dinheiro que eu. Descobriu. Ele sempre foi uma pessoa muito controlada, né? Trabalhou sempre na construção civil, criou as 3 filhas, construiu casa, separou da minha mãe, foi para Minas, construiu uma outra casa, uma outra família, e hoje ele ainda continua, assim, com as reservas dele. É uma pessoa próspera em questão de que chega na casa dele e tem tudo que uma casa precisa, né? Alimentação, conforto, e mesmo assim ele consegue ter reserva dele. Então, quando eu falei do consumismo, né, você consegue ficar comprando coisas que não tem por que você comprar. Isso aí eu aprendi com meu pai, né? Sou conhecida como a pão dura da casa, porque se eu acho que não vai servir para mim, eu não compro, né? Então, eu acho muito importante que a pessoa tenha essa visão, né, de futuro, de que você vai precisar. Hoje ele precisa, né? Está com 90 anos, precisa de uma mobilidade, de outras coisas. É muito importante essa visão financeira. Mas isso não aprende de um dia para o outro. Irmãos, a gente comete alguns erros, mas a gente tem que ir corrigindo. Por quê? Para você chegar lá na frente, não é chegar bem, mas é chegar com o mínimo necessário, porque as despesas elas vão aumentar. Infelizmente, irmãos, a tendência é, embora a gente comece a estabilizar financeiramente, mas as nossas despesas, né, depois de uma certa idade, ela tem um aumento. Fala, Vitor. Tiago, o Vitor vai falar? Vitor Rodrigues. Paz, igreja. Essa questão de parte financeira, ela é tão espiritual porque a gente conhece muito a história de Judas, né? A gente conhece a história de Judas porque ele traiu Jesus e a história que todo mundo conhece. Mas antes de Judas trair, ele abriu uma brecha lá atrás, quando Maria estava lavando os pés de Jesus com um perfume, que era um perfume caro, e ele automaticamente ele fez uma comparação. Por que seria poderia vender aquele perfume a ponto de ter mais dinheiro? E em João 12, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários.
E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Aí mais lá na frente, aí nesse ponto aqui, no caso, Judas deu a brecha para para Satanás, ele foi influenciado por Satanás. Mas lá na frente, em João 13, 27, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, o que você está para... Aí Jesus, né? O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Então, assim, aqui Satanás já estava na vida dele, controlando a vida dele. Então, assim, se a gente der brecha para o inimigo, a gente vai fazer algo pior do que simplesmente algo tão pequeno. A gente gasta, às vezes, um dinheiro com uma roupa ou com tênis. Eu gosto de tênis, mas com uma roupa simples. E ali você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Daqui a pouco Satanás está usando a tua vida e você está descontrolando toda a tua casa. Deixando a tua casa sem dinheiro, a sua esposa passando por necessidade. Eu acho que a gente, como chefe de família, cabeça da casa, a gente tem que ter o controle do financeiro. Independente se a minha esposa ela é descontrolada ou não, não que a Michelle seja, mas, no geral, independente se a minha esposa é descontrolada ou não, eu, como sacerdote da minha casa, eu tenho que ter a sabedoria de controlar e trazer a minha esposa para o lado do controle. Porque se eu deixar, abrir uma brecha pequena, Satanás vai entrar na minha vida, na minha casa, nas minhas finanças, e eu vou ficar sem controle nenhum. Então, porque o homem, ele é o provedor. Se começar a faltar o básico, a cobrança vem em cima do homem. Então, a gente tem que tomar uma decisão. Opa, não está dando conta. Então, se estou gastando mais do que eu recebo, tem que tomar uma providência urgente. Porque se você percebe isso e demora a reagir, irmãos, a gente vai lá para o lado do inadimplente rapidamente. Amém? Entenderam o que o Vitor quis dizer? Duda, passa próximo para mim. A gente analisar ali uma planilha. Vamos analisar 2 planilhas. Uma pessoa que tem uma renda de 10 mil reais. Então, ela tem um padrão de 10 mil reais. Então, ela relacionou o que ela tinha que pagar. Então, ela começou a pagar, está dando para ver, irmãos? Primeiro, ela tem um carro 0 e o seguro, aí pagou entre seguro e a prestação R$ 2.500. Aí já ficou com 7.500. Aí ela teve gasto com combustível, ela tem internet celular, o plano é bom, depois ela tem academia. Tem uma academia. Aí tem light, você dá aí R$900 que ela gasta entre água e luz. Aí tem a feira, R$500. Tem a escola das crianças, 600. Aí tem o cartão de crédito. Tá quanto o cartão de crédito? Consegue enxergar, irmãos? 3.500. Aí as compras do mês, 1.500. Ela já ficou no vermelho. Aí o dízimo, ela conseguiu? Irmãos, a primeira coisa, nós temos uma tendência a, erradamente, mas nós temos essa tendência, sacrificar o espiritual. Você já ouviu falar, prefiro pegar emprestado com Deus? Eu já ouvi isso. Irmãos, aquele que não administra bem, ele não consegue dizimar. Pastor, mas... Irmãos, o dinheiro, ele muda o nosso comportamento. Quando se trata de dinheiro, família, irmãos brigam, pais e filhos deixam de falar. E quando eu estou inadimplente, a minha mente está muito voltada ao dinheiro, porque eu preciso do dinheiro para conseguir o básico, ou para conseguir manter as minhas necessidades e as minhas vaidades.
Concorda, irmãos? E o primeiro a ser sacrificado é o espiritual. Então, essa família aqui, 10 mil reais, ela estabeleceu um padrão, não está conseguindo, e ali o cartão de crédito está muito alto. Mas a tendência é que no mês seguinte, ela use mais ainda o cartão de crédito. Por quê? Ela não vai ter dinheiro, ela já está no vermelho. Ela vai fazer o quê? Ela vai comprar no cartão de crédito. Mas você pode ouvir alguém dizer, mas aí eu ganho mais cashback. É perigoso? É bom? É uma boa opção. Mas pode ser muito perigoso. Porque se houver um imprevisto no mês e você não conseguir pagar o cartão, você vai pagar um juro muito alto. Então, irmãos, você pode fazer isso desde que você tenha sempre uma reserva. Agora, para quem não tem reserva, comprar no cartão para ter cashback é perigoso. Irmãos, eu vejo o cartão de crédito, irmãos, ele é uma bênção, se ele for usado corretamente. Se eu começar a usar o cartão de crédito para tudo, eu posso gerar uma despesa muito alta. E eu tenho que ter em mente, cartão de crédito é o principal que eu não posso atrasar, porque o juro dele é o maior que tem. Como é que está o seu cartão, irmãos? Está dentro da tua faixa que você consegue pagar bem? Agora, se eu começo a comprar comida no cartão de crédito, no outro mês eu tenho que comprar comida de novo, não tem? Irmãos, o ideal é, as nossas dívidas, essas dívidas que não são fixas, elas não devem ultrapassar 30% do nosso salário. Se começar a ultrapassar a 30%, isso pode trazer algum prejuízo lá na frente, porque tem sempre os imprevistos. Já aconteceu algum imprevisto com você, irmãos? Financeiro, que você tem uma despesa extra assim que te pegou de surpresa? Isso acontece? Então, doença. Aí agora, vamos ver o outro orçamento de uma outra família, para a gente analisar? Duda, passa para mim. Duda ou Aninha, uma das duas aí, passa para mim. Aí a outra família, ela ganha 3 mil reais. Procura viver dentro do padrão. Irmãos, eu ganho 3 mil, eu posso querer viver como quem ganha 12? Tem coisas que eu vou ter que abrir mão? Tem. Eu vou morrer por isso? Não. Então ele começou. Primeiramente, ele foi lá, ele tem o dízimo. É dele o dízimo? Pertence a ele? Então, você vai usar algo que te pertence, que não te pertence? Aí ele começou, água, luz. Irmãos, eu tenho que saber o quanto eu ganho. A minha conta de luz não pode ser algo, vai ter que ser uma conta bem reduzida. Meu plano de internet vai ter que ser o maior que tem? Não dá. Tem as compras do mês, tem o transporte, tem a feira. Aí o cartão de crédito dele é alto? Não. Ele tem que saber, né, quanto que ele pode. Ainda no final, ele conseguiu guardar 100 reais. Foi fácil? Eu acho que não deve ter sido fácil. Mas isso é educação. Então, eu preciso estabelecer metas. Eu posso guardar 10 reais esse mês. Isso a gente começa a estabelecer uma pequena. Nunca estabeleça uma meta muito alta. Comece com pouco, mas vai guardando para os imprevistos que possam vir a acontecer. Não dava para ele fazer academia, mas ele foi caminhar. Ele foi na praça e fez lá os exercícios que ele precisava. Então, irmãos, é você se adaptar. Mas
a sua vizinha sai para ir para a academia. Você, eu vou sair também. Então, às vezes, irmãos, a gente precisa aprender a viver com mais simplicidade. Irmãos, eu não vou morrer por não fazer uma academia mais simples, fazer algo em casa. As coisas podem melhorar? Podem melhorar. Mas se o momento não me permite, começa com o básico. Deixa a Vilma falar, Carla. Cadê o Tiago? Deixa a Vilma falar ali. A primeira vez que eu assisti essa aula, de início eu achei até chata. Na segunda, eu aprendi uma coisa muito importante com o senhor. O senhor falou assim, quando for fazer compra, não saia de casa com fome, ou for ao mercado. E eu comecei a analisar isso. Toda vez que íamos fazer compra, tem que almoçar, R$ 800 de compra, 300, 400 de almoço. Que é isso? Falei, não, vamos acabar com esse negócio. Agora, vamos fazer compra, Carlão só gosta de cedo, primeiro horário. Não, vamos almoçar primeiro. Todo mundo de barriga cheia. Porque Valentina chegou no mercado quando desce. Ué, vovó, não vamos almoçar, não? Eu digo, você já almoçou em casa. Estava comigo, mãe estava trabalhando para fazer compra comigo. Nós já almoçamos em casa. Porque para você chegar dentro do mercado Guanabara, que eu compro lá, você passa casa e vídeo dentro do estabelecimento. Bahia e depois uma porção de restaurante e lanchonete. Falei, não, isso aqui foi tudo estratégico. Você já sai de lá com fome. E você passa naquele monte de comida cheirosa. Você está lá em cima e está sentindo o cheiro. Não, agora nós vamos almoçar. Saímos de casa almoçado. E, com isso, começamos a diminuir a nossa dívida. Depois sentamos mais o Carlão falou, estamos gastando muito. Só nós dois? Que tanta compra é essa? Vamos diminuir. Menos arroz, menos feijão, menos macarrão, menos tudo. De 800, teve um mês que nós gastamos R$ 400. Falei, só isso? Com a menina do caixa, só isso, ela só. E vamos ver, olha aí quanto nós economizamos. O dinheiro do almoço, saímos de casa almoçado, e aquela quantidade de comida que ficava pensando assim, e se faltar? E se alguém precisar? Não tem. Se precisar, vamos no mercado e compra. Então, irmãos, tudo aquilo que a gente percebe que precisa ter mudança de comportamento, primeira reação nossa é rejeitar. Mas, se a gente analisar, tem sempre alguma coisa que a gente precisa ajustar. E o dízimo, como eu falei, é o primeiro que a gente tende a sacrificar. Mas, às vezes, é por falta de entendimento. Por quê? A gente acha que dizimar é uma troca de favor. Principalmente quando a gente interpreta erradamente Malaquias 3:10, que diz, trazer... Dá para colocar para a gente, Malaquias 3:10? Olha o que diz em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, a gente acha que dizimar, pode voltar, é uma troca. Então, irmãos, dízimo, ele está muito além, muito além do que isso. Ele é um dever do crente. Ele não é uma sobra. Aquela família de R$ 10.000, ela deixou para dizimar no final. Mas ela usou lá em cima algo que não era dela. Irmãos, o dinheiro, ele muda o nosso comportamento. Quando se fala em dinheiro, irmãos, a gente não quer perder, a gente acha que... Por isso você vê muitas pessoas falando contra o dízimo. Mas, na verdade, são pessoas avarentas que não conseguem entender que o que ela tem, o que ela recebeu de Deus, Deus ele nos deu 90% para nos ensinar a administrar. Se eu não consigo administrar algo que Deus me deu,
irmãos, eu já começo a achar que é meu. É o que o Roberto Menezes está aqui hoje, não, né? Está lá em cima? Poxa, ele tem um testemunho muito bom. Nós somos mordomos, nós somos administradores de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Então, ele colocou um salário, uma renda para você administrar. E disse, olha, dessa renda, essa parte aqui você devolve, porque não é seu. Para nos ensinar, isso, irmãos, é para nos ensinar. Quando eu não consigo devolver o que não me pertence, é porque eu sou um péssimo administrador. Então eu não consigo entender que é um ato de fé e obediência. Um ato de gratidão. Senhor, muito obrigado, eu tenho 90% para administrar com a minha família. Algo que nos traz tristeza. Irmãos, se você dizima, é porque você tem um salário. Imagina você desempregado. Você já conseguiu? Como seria? Então, é algo para a gente fazer com alegria no coração. Porque ele não é um pagamento, não é uma compra, e não é uma dívida. Às vezes a pessoa, naquela planilha ali, ele colocou como dívida. Vê o dízimo como uma coisa que você tem que pagar e tem que dizimar. Fala algo assim, como se fosse o fim do mundo. Mas é um ato de fidelidade, é um ato de amor com a obra de Deus, é um ato de confiança em Deus e em sua justiça. Eu já vi pessoas falarem assim, mas Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa, nem do meu, nem do seu. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas nós temos um compromisso de financiar a obra de Deus aqui na terra. Então, irmãos, essa parte de ter um dinheiro e saber administrar é algo muito espiritual. Nunca pense que os 10% do seu salário é seu. Ele não te pertence. Então, quando você tem esse entendimento, fica mais fácil entender, porque uns ganham mais do que outros e vivem como se ganhasse menos. O primeiro estudo que eu montei, irmãos, foi uma vez que eu fui numa casa de uma senhora e conversando, ela ganhava exatamente 10 vezes o que eu ganhava. Eu fiquei assim, meu Deus. Aí ela tinha um carro, um K, lá no meio da rua, todo ruim, toda roda, porque ela não estava com dinheiro para consertar. A máquina de lavar não estava funcionando, porque ela ia aguardar para conseguir pagar. Falei, meu Deus. Aí aquilo me chamou muita atenção, realmente. Eu acho que tem mais de 25 anos atrás, ela nos falou que ganhava 24 mil sozinha. Já pensou, irmãos? Que tristeza. Esse versículo que Ricardo citou, Malaquias 3:10, algo que me chamou a atenção agora é que o Senhor abre janelas, né? As janelas do céu. Por que não fala porta? Você vê aqui a altura da janela, você vê ali a porta. As bênçãos são tão grandes que ele tem condição de derramar sobre nós que sai pela janela, de tão alta que estão as bênçãos no céu que podem ser derramadas sobre nós, né? Que elas saem pelas janelas. Não é verdade, irmãos? Por que ele não falou porta? Precisa nos chamar a atenção isso. Ele fala das janelas, que as bênçãos são capazes de transbordar pelas janelas do céu. Então, consegue entender, irmãos, a importância, o que quer dizer? Então, às vezes, para eu começar a administrar melhor, eu não posso usar aquilo que não é meu. Né? Eu tenho 90% e eu tenho que pedir direção a Deus. Irmãos, e é bom que antes de você comprar, orem no propósito. Nunca tome uma decisão por impulso. Coisas que depois possam, né, te trazer problemas. Mas comece, Senhor, essa é a resposta.
E às vezes, irmãos, a gente administra achando que é nosso. Não é nosso. Os 90% Deus colocou para nós administrarmos segundo a direção do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, veja o seu salário com muita gratidão a Deus, como um mordomo, como um administrador. Amém? Pode falar, Tílio. Bom dia, igreja. Quando eu vim para Cristo, vim por um problema financeiro, econômico, laboral. E eu falei isso para o pastor, o primeiro pastor que me discipulou, pastor Amado Jiménez, lá no Paraguai. E desde o primeiro dia, ele me disse, se o teu problema é financeiro, Deus te dá uma promessa aqui, que se você provar ele, se você testar ele com isso, ele te promete que ele abriria a janela do céu sobre você. E ele me leu trazer o dízimo. Ele me ensinou, desde o primeiro dia que eu me converti, dizima, traz o 10% do que você ganha e vê se Deus é fiel contigo. Aí você fecha com Deus. E a partir dali, desde o primeiro dia, comecei a dizimar. A partir de... Isso já faz mais de 30 anos atrás. A partir dali, sempre fui um dizimista. E a partir dali, passei por várias crises econômicas, financeiras e laboral. Mas em todo esse tempo, Deus foi fiel comigo. Há pouco tempo, há 2 meses atrás, estive 1 ano e 6 meses desempregado. Mas Deus foi fiel em todo esse tempo, mesmo eu sendo desempregado, não faltou o pão nosso de cada dia em casa. E Deus levantou pessoas, instituições, para poder me ajudar nesse tempo de crise. E uma das palavras no discipulado do pastor Amado Jiménez era que ele falava que a maior miséria do homem não é falta de dinheiro, ou falta de trabalho, ou de ser profissional. A maior miséria do homem é ter dinheiro. Mas não completou, não terminou ali a sua fala. Vou repetir de novo para marcar. A maior miséria do homem é ter dinheiro fora dos propósitos de Deus. A maior riqueza do homem é ter tudo o que tenha dentro do propósito de Deus. A maior prosperidade do homem é sujeitar tudo o que tenha, o muito ou o pouco, na vontade de Deus. E para concluir, vou falar uma fala de um prêmio Nobel de Economia, ele é hindu, e ele diz que o pobre seria menos pobre se não gastasse tanto da sua riqueza para aparentar ser rico. Vou repetir de novo. O pobre seria menos pobre se não gastasse tanto da sua riqueza para aparentar ser rico. Muito obrigado. Glória a Deus, irmãos. Pedir a Duda para colocar o próximo. Irmãos, e a nossa igreja, ela é uma igreja dizimista. Todas as igrejas da Irmandade Metodista Ortodoxa dizimam, e esse valor financia, esses valores vão financiar a obra de Deus em outros lugares. Nós temos igrejas no Nordeste que são mantidas com esses valores. Eu posso falar com propriedade. Eu sou o tesoureiro da nossa denominação. Quando uma igreja deixa de dizimar alguma coisa, irmãos, eu entro em contato. Pastor, está com algum problema? Não, aconteceu isso aqui, aconteceu isso ali. Mas, na verdade, é para chamar. A sua igreja precisa ser uma bênção. E para a sua igreja ser uma bênção, precisa contribuir. E esses valores vão financiar. Irmãos, no Nordeste, a situação lá é bem difícil. É interior. As igrejas, né? Agora a gente ajudou, a igreja está sem banheiro. Não, vamos lá, foi uma equipe,
Lá construiu os banheiros. E outras, e esses pastores de lá, irmãos, eles andavam antes a cavalo, agora o pastor está com a motinha, 5, 6 quilômetros para dentro, para alcançar as pessoas. A história é muito emocionante. E eu fico feliz de saber, a nossa igreja está participando da obra de Deus, assim como outras da nossa denominação. Amém? Temos que ter uma postura correta diante do dinheiro, o mesmo tem que servi-lo e não servir ao dinheiro. E Paulo fala a Timóteo, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, dinheiro muda, ele tem uma tendência a mudar o nosso comportamento. Tem pessoas, irmãos, que quando se trata de dinheiro, elas se transformam. Ela quer sempre ganhar, ela quer sempre se dar bem em cima do irmão. E a gente não vive pelo dinheiro. O dinheiro, nós precisamos do dinheiro. Mas esse amor, o dinheiro ele não é o principal na nossa vida. E aí, às vezes, a pessoa passa a viver em função do dinheiro. Ela está no culto, mas a mente dela está pensando, vou fazer isso, ganhar um dinheiro, vou vender aquilo, vou... Então, irmãos, a gente não vive dessa forma. O jovem rico, ele tinha muitas propriedades, então ele acaba se apegando. Sim. Dinheiro. Então, cuidado para que nós não sejamos dominados pelo dinheiro. Amém, irmãos? É um cuidado que a gente precisa ter na vida espiritual. Amém? Vamos lá, Duda, próximo. Principais causas do endividamento das famílias. Irmãos, fatos inesperados acontecem. Eu posso ficar desempregado? Doença, divórcio, morte de um responsável pela renda. Aí falta um dinheiro. Isso pode me levar a um endividamento. Isso ali é um fato que não depende de mim. Inexistência de uma reserva financeira. Aquela família lá guardou R$100 no mês. Só que isso no ano dá R$1.200. Então, se você pode, irmãos, começa a guardar uma reserva, porque se alguém ficar doente, né, você consegue ali se ajustar por um período. Má administração financeira, depende de mim? Depende da gente. Isso aí eu posso corrigir. E a nossa aula é para isso aí, tentar corrigir se porventura alguma má administração. Emprestar cartão de crédito ou ser fiador, isso pode trazer endividamento? Irmão, você já ouviu assim? Me empresta o seu cartão, tira isso no seu cartão. Isso é certo? Irmãos, eu vou te falar com todas, está errado. Não vai conseguir. O cartão de crédito, irmãos, é fácil ter um cartão de crédito? Por que não tem cartão de crédito? Porque ela já não cumpriu com as obrigações. É errado você emprestar cartão de crédito. Tenha um cuidado muito grande, principalmente se o valor da compra está fora do seu orçamento. Porque a dívida é de quem? Vamos lá, alguém lá de trás. De quem é a dívida quando compra no cartão de crédito? É de quem pediu ou de quem comprou? Quem tem a responsabilidade em quitar? O dono do cartão. Irmãos, então é esse cuidado. Então, às vezes, você tira algo no cartão de crédito para uma pessoa, por um imprevisto ela não conseguiu pagar, fugiu o seu orçamento. O que acontece? Olha o prejuízo que vai causar a sua família. Ser fiador também é a responsabilidade, é o nome de quem está lá. Então, eu já viu alguém se endividar por ter emprestado o cartão? Além de ter aquela preocupação, vai chegar, vai, fulano já mandou dinheiro, não mandou dinheiro, já mandou dinheiro. Irmãos, o cartão de crédito
você tira para 5, 6 pessoas no cartão de crédito. Você tem lá a sua renda de R$ 3.000, mas o seu cartão de crédito está em R$ 12.000. Você pode ter algum problema com a Receita Federal? Hein, irmãos? Você vai ter, é questão de tempo. Vão cruzar os dados e vão ver o seguinte, ó, essa pessoa aqui provavelmente tem uma outra fonte de renda. Ela está sonegando imposto. Vai dar problema. Então, irmão, se o seu salário é 3.000, seu cartão não pode ficar ultrapassando 3.000. Não deveria passar nem de 30%, correto. Mas é um cuidado que a gente tem que ter. E, às vezes, a família se endivida porque foi ajudar uma outra pessoa. E essa outra pessoa teve um problema que acabou afetando a sua família. E, normalmente, pode dar um desentendimento. Consumo excessivo. Irmãos, existe uma doença chamada por consumo excessivo, a pessoa que não consegue se controlar. Empréstimos. Hoje, irmãos, é muito fácil fazer empréstimo. Então, às vezes, a pessoa faz a opção em tirar o empréstimo a fazer um orçamento radical, cortar as coisas supérfluas. Então, por comodidade, ela pega o empréstimo. Isso pode gerar mais dívidas. Então, tem coisas que você pode fazer um orçamento, passar apertado 2 meses, 3 meses, e não pegar o empréstimo, porque o empréstimo também vem juros. Uso indiscriminado do cartão de crédito, pela facilidade. Comprar sem você apresentar o dinheiro é muito bom, né, irmão? Você nem sente que gastou. Só quando chega a fatura. Gastos fantasmas. São aqueles gastos, irmãos, que a gente tem, que você não sabe nem aonde. O dinheiro que estava ali acabou. Então, todo dia você gasta. Eu passei a me policiar. Então, porque parava num local de estacionamento, num local, eu vinha R$2. Ia não sei o que, R$2. Irmão, se você for dando R$2 a todo mundo que vem no seu carro, irmãos, isso pode gerar lá na frente um gasto alto. Mas se você for em vários lugares, tem sempre alguém ali fazendo. Você já está vaga lá e o cara. Aí vem para você dar R$2. Irmão, deixa eu contar aqui algo que aconteceu agora esses dias. Eu fiquei indignado com a minha esposa, mas eu vou contar para a igreja. Cadê? A Manu não está aí, não, né? Irmãos, aí nós fomos lá, estamos tirando o passaporte. Aí não tinha lugar para sentar, sentou Marta e Manu aqui. Eu sentei na outra sala, é aberta aqui, sentei mais ali. Aí entrou um senhor, ele tinha tipo um caroção aqui no pescoço, com uma receita. Aí, dinheiro para ajudar no meu remédio. Aí todo mundo que estava do lado da Marta continuou. Eu estou só ouvindo, não estava vendo, não. Daqui a pouco eu escuto aquela voz falar assim: Senhor, vai ali do outro lado, que o meu marido está ali, ele vai te ajudar. Aí eu olhei assim e falei: vem lá o senhor. Eu falei: não acredito que a Marta fez isso. Esse aí de blusa tal, de camisa tal. Aí chegou o senhor do meu lado, olhando para a minha cara. Pega a minha carteira, não tinha dinheiro trocado, R$50. Falei: tá bom. Aí eu fui e falei: Marta, você não pode fazer isso. Você não sabe nem se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro. Ela: irmã, mas você dava uma ajudinha. Eu falei: mas eu não tinha esse valor trocado. Aí fomos buscar, menos de um mês depois, buscar o passaporte. Quem entra de novo? Com a mesma receita, com a mesma história. Aí eu olhei para a cara dela e falei: não, se ela me manda de novo. Aí ela ficou toda sem graça. Mas, irmãos, realmente a gente tem que ter esse cuidado. Foi lá e eu falei: ninguém se comoveu ali. Só eu que tive que dar o dinheiro e dar R$50. Ele deve ter ido lá, vou ver se aquele camarada está lá de novo.
Então, vamos lá, Duda. Gastos fantasmas. A consequência do endividamento, irmãos, distanciamento no relacionamento com Deus. Por quê? O nosso pensamento fica muito no dinheiro quando a gente está endividado. Isso traz insegurança familiar? Traz insegurança familiar, irmão. Você fica... Vai conseguir pagar a luz? Tem dinheiro para o gás? Vai gerando uma desarmonia. Distúrbios físicos, emocionais e sociais. Mau testemunho diante da sociedade? Irmãos, fica. Não cumpre com as obrigações, fica devendo a alguém. Irmãos, isso se espalha rapidamente. Próximo, Duda. Quais os erros mais comuns? Esconder do cônjuge as receitas e as despesas. Irmãos, tem casal, não sabe quanto o outro ganha, compra as coisas escondidas da esposa, a esposa compra coisas escondidas. E não, meu marido não pode nem saber. Irmãos, isso não é legal. Isso pode gerar um problema dentro de casa. Não pôr no papel a situação financeira da casa. Todos precisam estar cientes qual é a verdadeira situação da casa. Os filhos precisam participar. Está acontecendo isso, nós estamos com uma conta alta para pagar. E todo mundo vai ter que dar o seu esforço. Não procurar ajuda de alguém mais experiente na área. Irmãos, às vezes a gente comete alguns erros que poderiam ser evitados. Né? Às vezes você vai comprar algo, tem alguém que conhece melhor, então você pergunta. Né? Isso aqui, alguém que conhece, olha, esse aí não é bom não, tem esse aqui que é melhor. Aqui tem pessoas da refrigeração. Opa, vou comprar um ar-condicionado, vou perguntar, esse aqui é bom? Como é que ele trabalha? O consumo? Às vezes uma ajuda em orientação financeira. Tem sempre alguém, Deus tem sempre colocado pessoas habilitadas ao nosso lado. Né? Desconsiderar a devolução do dízimo é que esse Deus aí, ele é minúsculo mesmo, porque o verdadeiro Deus não participa disso. Mas pode deixar, Duda, deixa ali, pode deixar contar. E o próximo, comprar por impulso. Irmãos, como a gente tem feito isso? Ostentar o que não pode possuir. Irmãos, faz parte do homem natural gostar de ostentar. Não é verdade? Você não gosta de chegar todo elegante, vestido novo, sair, ir nos lugares, restaurantes caros? Podemos fazer isso? Podemos. Mas dá para fazer isso sempre? Sempre. Então, às vezes, irmãos, viver com simplicidade é também viver. Vamos perto de encerrar. Motivos para fazer um planejamento financeiro. Dizem que quem faz um bom planejamento já realizou 50% das tarefas desenvolvidas. Mas sentar para fazer esse planejamento, às vezes a gente acha que está perdendo tempo. Irmãos, eu vou no mercado, eu gosto que a Marta coloque lista. Faz a lista. Embora ela não coloque quantidade, ela só escreve. Isso me irrita um pouco, mas eu compro. Né? Aí esses dias eu ia, eu vou com você. Irmãos, ela começou pelo que não estava na lista. Aí eu peguei o carrinho pequeno, que eu achei que pela lista era um carrinho pequeno. Daqui a pouco eu fui lá, troquei o carrinho. Acabou que teve coisa da lista que a gente esqueceu. A lista eu gosto de ir pela sequência, esqueceu o feijão. Para alcançar o objetivo ou meta previamente fixada. Isso é bom você fixar uma meta. O que você pretende? Olha, esse ano vamos fazer isso aqui, vamos trocar esse peso, vamos aumentar esse quarto. Então você estabelece uma meta e trabalha em cima daquela meta. Eu tenho uma mania, eu amo... Gente, eu não nasci antes da comida, não, mas eu amo cozinha. Né? Então, quando eu vou no mercado
que eu vejo umas promoções, eu fico enlouquecida, eu quero trazer tudo. E aí, claro, né, essa lista, para algumas de nós, não funciona, porque a gente leva a lista, mas quando chega lá, vê a promoção, a gente traz a promoção. Isso seria errado? A gente acaba comprando demais. Eu creio que isso não acontece só comigo, acontece com mais donas de casa. Se a atual situação financeira permite isso, aí ele entra como um investimento. Agora, se a situação financeira não está boa e você comprometer a verba que seria destinada a uma conta de luz, por exemplo, aí já não valeu a pena, entendeu? Então, às vezes, se você está com orçamento sobrando, passa a ser investimento. Agora, se está apertado e você vai ter que sacrificar outras áreas, aí você já tem que pensar 2 vezes. Perecível, né? Observando que é perecível. Às vezes é uma coisa que está lá na... Vai vencer amanhã, está na promoção. Você tem que ter o cuidado, né? Então, na minha casa eu vou consumir 3 dúzias de banana lá. A banana está em promoção. Não vou comprar 5 porque eu sei que eu vou consumir 3 e 2 vai estragar, né? Então, mas é isso aí que o pastor está comentando, né? Se está dentro do meu orçamento, pô, o arroz ali está... Embora, né, eu não vou dizer que a gente sabe tudo de mercado, mas você compra um arroz hoje, não sei por quê, daqui a 1 mês, 2 meses, se tiver lá, está dando borboletinha dentro do teu armário, né? Antigamente não dava, né? Mas agora está dando. Então já sei que eu não posso chegar lá e comprar 15 para 4, 5 meses, porque não vai dar certo, né? E é bom fazer a pergunta: por que ele está barato? Né? Por que o mercado baixou muito esse preço? Então a gente tem que estar atento. Às vezes já não está tão bom, está perto de vencer. Ele é expert na compra. Às vezes você vai lá, né? Eu sei, o feijão está barato. Você dá uma sacudida nele, você vê um porção de pozinho. Fala, cara, está querendo me enganar. Então você não entra bem nessa história. Mas, pastor, eu sei que está querendo ali várias situações, né? E eu me angustio às vezes quando fala de uma coisa que eu sei que até a Vilma tocou no assunto ali. É um assunto para a gente mesmo. A gente acha que é chato, não é a Vilma, não. Todos nós, né? Se a gente falar assim, questão de juros. Eu não quero nem saber desse negócio, eu não sou economista, eu não sou administrador. Mas, irmãos, a gente vive num país de inflação, de opção de coisa. Aquilo que a gente puder não entrar nos juros é importante para a gente. É proibido comprar no cartão de crédito? Você pode comprar financiado, sem juros, 3, 4 vezes, 5 vezes sem juros, e está dentro do meu controle, bacana, né? Agora, eu não posso querer comprar um carro que eu vou querer pagar 3 vezes, isso dói, né? É ruim, o banco não ajuda ninguém, gente. Tomara que não tenha ninguém bancário aqui, tem um monte, né? Mas não é, o banco é o banco, né? Então, eu me recordo bem jovem ainda, quando abriram a primeira conta minha lá num banco lá. Ele falava assim, ó, cheque especial, pode pegar 10 dias antes, você não vai pagar juros. Uma porção de colega começou a embarcar, só que para pegar outro dava 40 dias. Ficaram tudo endividado, né? Então, tem algumas coisinhas que são as armadilhas para a gente. Então, aqueles que podem, ou se puderem, não comprar nos juros, os nossos juros são muito altos. Né? É muito alto, muito alto. A gente vai pagar 2 vezes aquele produto ou mais. Então, se puder fugir disso, né, a gente foge, porque é bênção para a nossa vida. É chato falar de juros. No repórter, todo dia está comentando essas coisas, mas é importante para a gente. Amém, irmãos? Sugestões para um planejamento financeiro. Estabeleça prioridades. E a prioridade número 1, ela atende a toda a família. Você sabe qual exatamente a sua prioridade para esse tempo? Sabe, irmãos? Isso é importante, você saber, olha, qual é a prioridade. Então, vai ser muito melhor se você conseguir estabelecer a sua prioridade, né, sem se endividar, e as outras vão aguardando o seu momento. Então, a gente estabelece, atende isso aqui, aí passa para a próxima prioridade. Faça uma planilha, anote tudo o que gastar. É preciso saber para onde vai o dinheiro. Muito ruim você chegar assim
ou olhar o teu extrato, alguma coisa assim, não saber em que você gastou, e você ficar perguntando, ué, onde eu gastei isso aqui? Agora, se você tem essas anotações, você vai saber exatamente. Para de comprar o que é supérfluo ou só porque está barato. Adote medidas para economizar. Água, luz, telefone, plano de internet, até pagar as dívidas. Fique apenas com o que é necessário. Irmãos, às vezes a gente desperdiça muita coisa na casa, que poderia, né, às vezes são todas as luzes acesas, sem ter ninguém, um ventilador que fica ligado, sem ter ninguém no cômodo, e a gente precisa começar a educar os nossos filhos, os nossos netos. Por quê? Se eles crescerem no meio de desperdício, quando eles formarem as famílias, também vão ser famílias que vão desperdiçar. Amém, irmãos? E só falta mais um, Duda. Quero fechar com Deuteronômio. Ah, tá, tem um ainda ali. Cria um fundo de reserva. Comece hoje. Irmãos, comece com um valor bem baixo. Porque às vezes quando a gente estabelece uma meta muito alta e não cumpre, desmotiva. Mas comece com um alvo baixo. Ó, vou economizar no final do mês R$30. Vou deixar na conta, não vou mexer. Conseguiu? Passe para 50. Conseguiu? Passe para 100. E aí você vai vendo que quando chegar uma emergência, não vai te afetar tanto. Amém? Vamos lá, o do último. Viva com simplicidade. Não possua o que não pode bancar. Eu trabalhei num lugar, irmãos, que quando um trocava de carro, tinha um grupo lá que achava também que tinha que trocar, mas que tinha que ter um melhor. Só que nem todos conseguiam manter. Então, às vezes, ter um carro mais simples e você consiga pagar um IPVA, isso é melhor do que ter um de última geração que não vai ser possível. Melhore o dia a dia a sua vida com intimidade com Deus. Mateus 6,33 diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, às vezes, a gente está vivendo aqui na Terra como se o nosso lugar fosse aqui. E esquecemos de fazer investimentos no reino espiritual. Então, eu preciso investir, principalmente, no reino espiritual. E seja um dizimista fiel. Agora a gente vai botar Deuteronômio 28. Vou ler de 1 a 6, depois 8, para a gente encerrar. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O 8 agora. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Você pode se colocar de pé? Feche seus olhos. Pedir a Deus que eu quero que você coloque diante do Senhor a sua prioridade. Senhor, esta é a minha prioridade para os dias de hoje. Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, nós queremos te agradecer, porque tu tens nos concedido oportunidade de aprender diante de ti. Senhor, que tudo que aprendemos aqui nesta manhã, venhamos colocar em prática, Deus,
para que o teu nome seja engrandecido. Se por acaso, Senhor, temos administrado mal ou incorretamente aquilo que tu tem nos confiado, Senhor, nos ajuda a corrigir, nos ajuda, Senhor, a cumprir de acordo com a tua palavra. Senhor, o nosso maior investimento precisa ser no teu reino. Senhor, nós sabemos que estamos aqui de passagem. Não queremos ser consumistas, ó Deus, deste mundo tenebroso, mas queremos, ó Pai, estar com a nossa vida pautada na tua palavra. Senhor, nos ajuda que a nossa prioridade, que aquilo que vem atender a nossa família, Senhor, nós venhamos colocar sempre diante de Ti e pedir a direção do Teu Espírito Santo em todo o tempo. Muito obrigado. Abençoa, Senhor, cada família aqui nesta manhã e que os Teus ensinamentos possam, Senhor, ser absolvidos, ó Deus, sempre por todos nós. E nós queremos fazer o melhor diante de Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, pastor.